Oi, começamos mais um vlog, gente. Quarta-feira, agora já são quase 3 horas. E hoje é dia de hospital. Eu estou em plena semana de provas ainda, né? Até terça-feira que vem. E eu estou com essa cara. Até que nessa luz aqui, as minhas olheiras não estão tão aparentes. Mas confiem, gente, que eu tô morta. Mas, como hoje a gente tem estágio no hospital, os estágios no hospital sempre tem coisas legais. É claro que eu não posso mostrar, mas eu quero contar pra vocês a minha experiência. Quero contar também a experiência da última vez que a gente foi no hospital, que eu acabei não gravando o vlog no dia, e que foi uma experiência boa, e no final da minha... Depois que eu voltar, né, porque agora eu tô meio em cima da hora, eu quero falar tudo pra vocês. Essa concorrência toda. Quando a gente saiu do ensino médio, não tinha essa concorrência toda pra medicina. Tá piorando com o passar do pior é tempo, que, tipo assim, não vai aumentar o número de escolas médicas. Não, só vai aumentar o número da concorrência, entendeu? E O isso trem tá piorando pra quem quer isso passar. Isso é bom, velho. Isso é bom, porque, tipo assim, uma coisa é você aumentar o número de escolas médicas e você ter uma estrutura pra fazer isso. Mas não, a gente não tem. Mas não tem como, cara. A gente não tem hospital, já tem, olha que hoje a gente tá. O que já tem hoje já não tem estrutura, entendeu? Por que adianta você ficar, sabe, tapando buraco, velho? Tá entendendo? Exatamente. Não, isso Por isso não eu funciona. concordo. Mas o que eu acho é que, tipo, por exemplo, tem gente, velho, a pessoa que tá pra passar agora, que ela ainda tá fazendo vestibular, tá piorando pra ela, sabe? Tá cada vez mais difícil. Tá cada vez mais difícil, porque tem cada vez mais gente querendo, velho, sabe? E, tipo, todo ano é gente passando, mas é gente querendo passar, que ainda não passou, mas entrando você lá. sabe uma coisa que eu acho que é importante agora, velho? Porque, tipo assim, quem estuda no estrangeiro tem uma revalida, não tem? Pra você entrar aqui, que é tipo uma prova de um funil, que vai selecionando os médicos de fora. Mano, tinha que ter isso pra gente, mano. Vai ter. Igual uma OAB, tá ligado? Em breve vai ter, tá tramitando no Congresso isso daí. Mano, pra gente que tá se formando, você pensa, que merda, né, mano? Porque os caras que já se formaram não vão ter que fazer essa prova, mano. Mas, velho, pensando como cidadão brasileiro, velho. Vai ser muito melhor. Ai, gente, deitei agora, assim, tipo, 5 minutos. Acabei de chegar. Na verdade, isso foi uma correria, né? Porque a gente teve aula no hospital 3 horas. E aí, 20 para 5, a gente tinha prova de farmácia. Então, a gente saiu do hospital correndo pra prova. E, então, hoje no hospital foi mais rapidinho, justamente porque a gente tinha a prova, né? Porque o horário da aula normalmente é 5h30. Mas a professora pediu pra dar uma adiantada, então a gente saiu um pouquinho mais cedo do hospital. No hospital, a gente costuma, né, colher a história do paciente. Então, o professor divide a gente em trios, né? Nós somos em 6, aí ele divide em 2 trios, escolhe 2 pacientes, faz um sorteio quem vai ficar com tal paciente. Aí ele vai, leva a gente no paciente, apresenta o paciente, pergunta se ele se importa da gente ficar lá. E aí a gente começa a estudar o caso do paciente, pergunta tudo pra ele. O professor não fica lá nesse momento, sabe? Ele vem, ele vê como é que a gente tá indo, ele deixa a gente meio que tentar colher todas as informações sozinho. Aí ele vai revezando entre os grupos pra dar uma assistência. Tipo, vocês já perguntaram isso, já perguntaram aquilo, e vai dando uma olhada no que a gente tá anotando pra ver se a gente não tá esquecendo nada. Aí a gente vai lá e colhe a história. Então, pergunta o que aconteceu com o paciente, por que ele tá no hospital, o que ele começou sentindo, quanto tempo que ele tá sentindo aquilo. Aí, no caso, o nosso paciente era um senhor de 77 anos, que ele passou mal, assim, tipo, ele praticamente desmaiou. Não chegou a desmaiar porque ele ainda tava acordado, só que a pressão dele abaixou muito e ele não conseguia andar, nem falar. E aí, os filhos dele levaram ele pro hospital. Ele tinha diagnóstico de pneumonia, né? Lá no hospital, tudo mais, foi diagnosticado com pneumonia. Então, a gente foi destrinchando, né, o caso. Aí ele tinha tosse produtiva, tinha dispneia, né, que é essa falta de ar. E ele tava lá, assim, com a frequência respiratória dele bem baixa, ele respirava bem pouquinho, sabe? A gente respira mais fundo, ele tava respirando bem fraquinho, que mal a gente deu conta de escutar durante o exame físico. E aí a gente também fez o exame físico, né, que é a ausculta pulmonar, para ver se a gente escutava algum ruído, e a ausculta cardíaca também, para ver como é que estava o ritmo do coração dele. A ausculta dele estava baixinha no pulmão, porque próprio da idade também, gente, mas a pneumonia em idoso, ela é muito debilitante. Então, ele estava respirando bem baixinho. Então, a gente só ouviu o ruído normal do pulmão, só que mais baixo, né? O professor disse que ele conseguiu escutar a crepitação. Eu não escutei. E o coração dele estava hipofonético também. O barulho, né, do coração, que a gente chama de bulhas, estavam mais baixinhas.
E ele era um paciente muito interessante, porque ele já tinha feito uma cirurgia para retirada de tumor, era um tumor benigno e tudo mais. Então tinha bastante coisinha da história, mas foi isso. E o outro grupo ficou com um outro paciente, que também era um senhor, mas no caso dele era um hematoma subdural de uma queda, que ele teve uma queda, né? Idoso tem muito problema com queda, e aí o problema é que o idoso, ele diminui o volume da massa cerebral dele. Então, vamos dizer assim, que sobra um espaço maior aqui na cabeça. E quando ele cai, acaba que aí o cérebro, né, bate no osso, porque tem menos cérebro e fica mais espaço. E aí isso pode causar lesões, que são as pequenos hematomas, né? Que aí você lesiona uma veia e ela começa a pingar, a pingar. E tem casos, gente, que tipo, a pessoa cai hoje, né? O idoso cai hoje e vai ter sintoma um mês depois, porque de gotinha em gotinha que a veia vai pingando, né? Vai juntando, aí quando forma um volume de sangue muito grande e começa a comprimir o cérebro, realmente que ele vai ter sintoma, que vai perder força muscular, ou então, dependendo da região que tiver o hematoma, né? Alguma sintomatologia específica. Depois, saindo de lá, a gente foi para a faculdade, né? A prova de farmaco, gente, tô muito aliviada. Porque a matéria de farmaco era, assim, muito, muito difícil. E a professora não pesou a mão na prova. Gente, parou de gravar porque Ismael me ligou. Eu vou arrumar um lanche pra ele, porque ele vai passar aqui e comer e jogar bola. Então, eu vou arrumar um lanche pra ele. E, gente, gostaria de mostrar ali as belas flores que eu ganhei dele domingo. Porque eu voltei, né, do congresso e aí tinha flores e vinho. Tô morrendo de vontade de tomar meu vinho, mas não posso tomar vinho porque eu estou em semana de provas. Fiz um lanche pra ele e quem ficou com vontade de comer fui eu. Então, vou no mercado, sorte que o mercado é pertinho aqui de casa, pra comprar coisa pra fazer cachorro-quente. Tô morrendo de vontade de comer cachorro-quente. E aí, estou indo no mercado. Aproveitar que o cachorro-quente tá na panela cozinhando e vou terminar de falar com vocês, né? Falei sobre a prova de farmaco. Enfim, a professora, gente, ela fez uma prova tão linda. Assim, eram só 6 questões. Eu detesto prova com pouca questão, porque, tipo, se você erra uma, você já perde muito ponto. Mas a prova não tava difícil, sabe? Ela não entrou muito a fundo em super, hiper conceitos difíceis. Porque em farmaco, gente, tem muita coisa que você pode aprofundar. No último vídeo, né, o Studio Vlog de farmácia, eu mostrei pra vocês questão, até expliquei um pouco sobre a questão de receptor. Então, tem muita coisa que você pode aprofundar. Mas ela não aprofundou, então, obrigada. E eu fiquei de contar pra vocês também sobre a nossa experiência na UTI, né, que foi 2 semanas atrás. E pra mim, gente, foi assim, a experiência mais incrível. Toda vez que eu vou no hospital, eu tenho mais certeza de que eu não vou ser médica clínica, sabe? No sentido de ter consultório, aquela coisa, horário marcado, tudo certinho. Ou então médica de postinho, que tem uma população definida. Porque o médico de postinho, gente, é assim, cada postinho tem seu bairro, né? Seus bairros que ele é responsável. Então, acaba que você... É sempre os mesmos pacientes, é sempre a mesmas histórias, mesmos problemas. E eu gosto muito de coisa diferente, sabe, gente? Eu confesso pra vocês que sou uma pessoa que enjoo muito rápido de coisas iguais. Então, eu preciso de uma rotina que me mostre coisas diferentes o tempo todo. E toda vez que eu vou no hospital, eu tenho mais certeza de que provavelmente eu vou ser uma médica de plantão mesmo, sabe? De ficar no hospital, de atender no hospital, de pegar intercorrências diferentes, ou então uma UPA, né? Que é também nesse mesmo regime de plantão, de coisas diferentes. Eu gosto muito, muito dessa parte de emergência. Apesar assim, de eu ainda não ter tido a matéria, não ter tido nenhuma experiência prática, assim, física, né? Tudo que eu estudo, os temas, é uma coisa que me chama muito atenção. Mas vocês sabem que, assim, o meu amor pela pediatria também é muito, muito grande. Só que, como eu falei, eu não quero uma coisa clínica e a pediatria é bem clínica, né? Claro que tem os plantões no hospital, mas se eu for fazer alguma coisa relacionada à pediatria, vai ser cirurgia pediátrica. Isso eu já falei pra vocês também, que cirurgia pediátrica, assim, tá no topo das minhas possíveis residências. Enfim, voltando ao assunto da UTI, né? Empolguei aqui, fui lá onde voltei. Na UTI a gente teve a oportunidade, né? O professor passou com a gente por todos os pacientes. Eram 7 pacientes na UTI. E aí ele passou por cada paciente, explicou o que aconteceu. E, gente, na UTI tem os casos mais doidos, sabe? Tem gente que teve AVC. Tinha um cara lá com ferimento por arma de fogo, gente, eu achei muito massa. Porque, coisa horrível, né, falar que achou massa o cara ter levado um tiro. Mas, enfim, vocês entenderam que não era essa a intenção.
Mas é porque, por conta do tiro, né, o rim direito dele perdeu o rim direito, teve que fazer uma cirurgia que a gente chama de laparotomia, que é uma cirurgia que a gente abre, assim, a barriga todinha pra investigar os ferimentos, né, porque no ferimento por arma de fogo, a gente, no caso dele, ainda tinha o orifício de saída, né, tinha onde a bala entrou e onde saiu, mas em casos que a bala não sai, você não sabe que estrago ela fez lá dentro, então a gente precisa investigar. E aí ele perdeu o rim direito, estava fazendo hemodiálise, primeira vez que eu vi uma hemodiálise. E ele também estava com a bolsa de colostomia por conta do ferimento que passou, né? A bala passou no intestino dele. Então, tipo, eu vi o intestino ao vivo, dentro de um plástico. Foi muito massa. A gente também viu um paciente que ele tava com a pupila fixa, porque isso é um dos indicativos que vocês devem lembrar de Grey's Anatomy, tipo, passando a lanterninha na pupila, né? A pupila, ela tem que reagir, então se você põe luz, ela diminui, se você tira a luz, ela aumenta, ela se adapta à luz. Se você passa a luz, a pupila não mexe, geralmente indica um dano cerebral, ou então a pessoa é cega. No caso dele, ele foi um AVC, e aí do lado que ele teve o AVC, né, na verdade do outro lado, porque, não sei se vocês sabem, mas se a pessoa tem um AVC do lado esquerdo, vai repercutir no lado direito do corpo dela, devido a uma mudança das fibras nervosas que elas trocam de lado. Então, as fibras que saem do lado esquerdo, elas cruzam e vão pro lado direito do corpo. E aí ele tava com a pupila fixa justamente porque ele teve o AVC, que lesionou uma área no cérebro dele, e aí a pupila dele do lado esquerdo, se eu não me engano, tava fixa, ela não reagia à luz. Tinha um paciente também que ele tava com tuberculose, e foi até triste, porque quando a gente chegou da aula, mais ou menos, a gente chegou, era umas 4h30, quando foi umas 8 horas, o professor avisou que ele teve uma parada cardíaca e ele não resistiu. Porque ele tava muito debilitado, assim, ele chegou com tuberculose, só que aí ele já tipo, pegou pneumonia no hospital, e a gente sabe que pneumonia hospitalar, assim, é muito foda de tratar, ainda mais uma pessoa com tuberculose, porque tuberculose é uma doença para quem já tá com a imunidade baixa. Então, assim, ele já tava muito debilitado, o coração dele, gente, a pressão dele tava baixíssima, você mal conseguia escutar o coração dele batendo. O rim dele não tava mais, assim, ele não tava mais fazendo xixi, mesmo tomando remédio pra fazer xixi. E um dos marcadores, assim, de que o corpo tá parando é o rim, gente. Se o rim para de produzir urina, é que a coisa tá bem séria. E tinha um caso também muito interessante de uma menina de 17 anos que ela teve pancreatite aguda. E devido à pancreatite, né, porque se eu não sei o caso dela completo, porque o professor pediu pra gente não passar lá, porque ela tava acordada. A maioria dos pacientes da UTI estão sedados, mas ela tava acordada e ela já tava no hospital há muito tempo, então ele preferiu, assim, não incomodar ela com aquele tanto de estudante fazendo exame físico e tudo mais. Mas ela teve pancreatite, eu acredito que ela teve sepse, que é tipo infecção generalizada, né, vamos dizer, e ela acabou desenvolvendo uma miocardiopatia, então o coração dela, gente, a fração de ejeção dele tava muito baixa. A fração de ejeção é a porcentagem de sangue que o seu ventrículo tá mandando pro seu corpo. O ventrículo dela tava bombeando bem pouco, sabe? Tanto que se ela sentava, ela já começava a sentir falta de ar, justamente porque o coração não tava conseguindo bombear. E aí, provavelmente, ela vai precisar de um transplante. E assim, foram esses. O bom da UTI é que a gente teve a oportunidade de fazer exame físico e escutar coisas diferentes. Porque os pacientes que estão no leito, internado, na maioria das vezes eles já estão em tratamento. Então, o quadro dele já está praticamente resolvido, sabe? Então, poucas vezes a gente vai conseguir realmente escutar ainda algum sinal. Já na UTI, não. A gente escutou muito abdômen, que é uma coisa que, assim, raramente a gente estava tendo oportunidade. Mas, assim, tinha um paciente que o abdômen dele estava praticamente parado, sabe? E como é que a gente sabe disso? É pelos barulhos, que a gente coloca o estetoscópio e aí fica ouvindo os barulhinhos, né? Que a gente chama de ruídos hidroaéreos. Isso significa que o intestino tá funcionando, tá movimentando. E o dele, a gente ouvia, tipo, 2 bolhas, assim, muito espaçadas. Então, o intestino dele tava muito lento. É isso. E aí, foi isso da UTI. Foi, assim, muito, muito incrível aquela experiência. Que loucura! Essa semana de prova tá me deixando louca. Ontem eu fiz o cachorro-quente. Quem disse que eu lembrei de mostrar pra vocês e mostrar as coisas? Eu simplesmente esqueci. Mas enfim, gente, meu cachorro-quente tava muito bom. Matei à vontade, tem cachorro-quente na geladeira. Comi cachorro-quente até não aguentar mais.
E depois eu fui estudar, na verdade, assim, eu fui mais ler os slides da professora, porque eu tava morta já, sabe, esgotada, e aí eu li os slides, e aí a prova foi hoje de manhã, 8 horas. Não foi tão difícil também, assim, foi bastante caso clínico, isso é legal, gosto muito de provas com caso clínico, mas não foi, assim, lá uma coisa absurda, foi... Bem, depois da prova, eu cheguei em casa, fiz almoço, fiz estrogonofe de frango hoje. E depois, meio-dia, eu fui pra reunião do centro acadêmico, né? Que eu faço parte do centro acadêmico, pra gente ver um pouco do que tá acontecendo. A gente sempre tem queixa de aluno, problema, e aí a gente tem que resolver. E quando eu cheguei em casa, gente, eu morri. Morri mesmo, apaguei, acordei só pra dar aula. Aí eu tava dando aula até agorinha. E, gente, eu queria muito falar sobre um assunto aqui, porque a gente recebeu a notícia de um estudante de medicina lá da UFG que cometeu suicídio. E semestre passado, acho que foi semestre passado, se eu não me engano, isso aconteceu aqui também, na minha faculdade, e a gente tá vendo isso cada vez mais acontecer por conta, realmente, assim, da pressão, sabe, que é o curso. A gente é submetido, gente, desde o início a uma sobrecarga maior do que a gente consegue lidar, sabe? É muita coisa pra gente lidar. E assim, é impossível você passar na faculdade sem se sentir frustrado em um momento ou sem se sentir incapaz. Você vai sentir assim, é comum. Porém, existem momentos que isso você se sente muito além do que é normal, sabe? Eu falo por mim mesmo, quem assistiu o vídeo do meu relato sobre o terceiro período, eu falei de tudo que aconteceu comigo, eu falei de que eu tive depressão, tive ansiedade, mas que, tipo, eu tratei e agora eu já tô melhor, mas eu continuo fazendo terapia justamente por isso. Exigem que nós sejamos, tipo, super pessoas, super robôs que estudam o tempo inteiro, que dormem pouco e estão, tipo, uou, super tranquilos. Eu vejo pela Bianca, a Bianca do Medialis, ela tá fazendo residência em cirurgia geral e eu adoro assistir os vídeos. E eu tô acompanhando a rotina dela no Insta e tudo. Gente, ela sai 5 horas da manhã, chega 11 horas da noite, sabe? Então, até que ponto é possível você fazer isso, sei, tipo, por 2 anos, velho? Eu penso muito em cirurgia. E vendo a rotina de residência, eu tenho medo de não conseguir, sabe? Isso tudo, esses acontecimentos nos levam à importância da saúde mental dos estudantes, a importância desse assunto ser falado. Não só de estudante de medicina, gente, estudante de qualquer curso, qualquer área, você vai se sentir sobrecarregado. Até na escola mesmo, vai, época de vestibular, aquela pressão, quem tá tentando há muito tempo. É complicado, sabe? A gente começa a duvidar da nossa capacidade, não tem coisa pior do que a gente duvidar de nós mesmos, ou então da gente não enxergar tudo que a gente tá fazendo. Porque assim, por mais que a gente dê o nosso melhor, a sensação que fica é que sempre tem alguém que tá conseguindo dar mais. Só que a gente tem que parar de ficar julgando a nós mesmo com base no outro. Tipo, não é porque aquela pessoa consegue estudar 8 horas por dia que isso é possível pra mim. E também saber que às vezes a pessoa estudou 8 horas por dia, mas não dorme, não come, não pratica atividade física. Então, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Não adianta nada eu querer ser uma super estudante, estudar 24 horas por dia, não comer, não dormir, não fazer atividade física, porque o meu corpo e a minha mente vão adoecer. E como eu vou cuidar de uma outra pessoa estando doente? Eu penso muito nisso, sabe? Toda vez que eu vejo alguém, vou virar a noite pra estudar, eu penso, tá, eu poderia virar a noite pra estudar, mas vai ser bom pra mim virar uma noite, não dormir, chegar na prova cansada e às vezes errar, não por não saber a matéria, mas porque de tão cansada eu não consegui ler a questão direito, eu entendi a questão errada. Então eu faço muito essa balança, sabe? De até quando vale a pena você fazer além do que as suas capacidades fisiológicas deixam. Claro que isso não é desculpa para você não se esforçar. Eu me esforço, eu tento estudar o máximo que eu consigo, mas eu sei que nos dias que eu tô cansada, não adianta eu ficar lá dizendo que tô estudando, quando na verdade eu não tô mais nem absorvendo nada. Então eu prefiro tirar um cochilo e estudar depois. Ou então eu prefiro ir arrumar a casa para dar uma esparecida na minha cabeça, né? Porque, gente, tem hora que a cabeça não aguenta. E aí depois a gente estuda.
Isso pra todo mundo, gente. É questão de você saber descansar. E a sua cabeça, gente, ela precisa desse tempo, sabe? Precisa se desligar de tanta responsabilidade, porque não dá. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vlog meio bagunçado. Continuem acompanhando aqui o canal, deem um joinha de vocês nesse vídeo, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. A gente passou dos 104 mil e eu estou muito feliz. E me siga lá no Instagram, lá eu tô sempre postando coisinhas da minha rotina, mais pertinho pra vocês. E sábado eu tenho mais provas, e segunda eu tenho mais provas, e terça eu tenho mais provas. Essas provas não acabam, gente, parece que eu tô há 5 meses em semana de prova. Mas é isso, espero que vocês gostem. Tchau!